Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. É sempre uma grande alegria estar aqui trazendo um novo assunto, né? O nosso assunto hoje são livros infantis e o nosso tema é Decifrando a Literatura Infantil. Você já pensou em escrever um livro infantil? Ou já escreveu? Pois é, vamos ter um papo aqui a respeito disso. Tem algumas questões aí que eu gostaria de abordar, que eu vejo tanto em textos que me passam, quanto em livros que eu compro, que eu leio com meus filhos e tudo mais. Então é importantíssimo a gente saber mais sobre a literatura infantil. Vamos lá? Ok, então você decidiu escrever literatura infantil, livros para criança, certo? Então a primeira coisa que eu quero perguntar para você é qual é a sua motivação para escrever livros infantis. Já se perguntou isso? Existe todo tipo de motivação, tá? E todas elas são genuínas. Não sou eu que vou dizer, você não pode pensar nisso, você não pode pensar naquilo. Não. Mas é importante você ter motivação. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, para algumas pessoas, para alguns escritores, é importante o reconhecimento. Eu quero ser um escritor de literatura infantil porque eu quero que meu nome apareça lá e eu quero deixar um legado para as próximas gerações. Eu quero estar perto de autores como Ruth Rocha, como Ana Maria Machado, Monteiro Lobato, Hans Christian Andersen, quem mais? Irmãos Grimm, e tantos outros escritores famosos que a gente lê, relê e a gente nunca cansa. Quer dizer, a gente passa para as nossas crianças e sempre esses livros estão sendo renovados. Então, se um dos teus objetivos é ser reconhecido, maravilha, não tem problema nenhum. Eu acho que tem que ser bastante honesto, né? Se você diz assim, não, eu quero ser escritor de literatura infantil porque vende bastante, porque eu vou ganhar muito dinheiro, seja honesto, não tem nenhum problema a respeito disso. Mas você também pode dizer, eu quero contar histórias incríveis, eu tenho ideias fantásticas, eu quero levar as crianças para um outro patamar de história, eu quero que elas tenham uma experiência incrível com o que eu tenho para contar. Maravilha! Existem todos os motivos possíveis para você escrever um livro para criança. Desde isso que eu falei, de que quer levar as crianças para um outro patamar, quer ensinar alguma coisa, quer deixar um legado, ou simplesmente você acha que escrever livro infantil é divertido. Pronto, né? Isso aí já está resolvido. E eu sei de autores, por exemplo, que dizem, eu escrevo livro infantil porque isso me aproxima da minha infância. Eu gostava tanto de ler quando era criança que eu quero proporcionar novas histórias para outras crianças também. Outros então dizem, eu quero ajudar as crianças a ter novos entendimentos, que eu possa abrir as portas do conhecimento e da diversão para elas. Uma outra questão é que muitas crianças são muito solitárias, né? Talvez o autor tenha passado por isso e o livro tenha sido um grande companheiro. Então a gente não quer deixar as crianças sem livro. Quer que quem, por exemplo, tem alguma dificuldade de encontrar amigos ou qualquer outra questão na vida, tenha o livro como um grande companheiro. Enfim, motivações, objetivos, cada cabeça de escritor é diferente, vai ter os seus. Mas o que eu quero abordar agora são algumas crenças que se tem em relação à escrita para crianças. E a primeira delas é de que escrever para criança é mais fácil do que escrever para adulto. O que você acha? Você acha que é mais fácil escrever para criança que escrever para adulto? Na verdade, não. A dificuldade da escrita para adultos e crianças é a mesma. Você vai ter dificuldade, você vai ter que criar uma narrativa empolgante, com bons personagens, com um arco narrativo que permita que a criança possa seguir essa história da melhor forma possível. Como eu falei no começo, que ela não se perca lá no meio e veja que a história não tem pé nem cabeça, simplesmente tem ilustrações bonitas, mas não faz sentido para ela. Então, a dificuldade é a mesma, né? O mesmo que a gente enfrenta para escrever um conto, para escrever
um romance ou qualquer outro gênero. O gênero infantil é difícil do mesmo jeito, tá? Não tem diferença. E tem uma outra questão. As crianças são um público extremamente exigente. Então não se engane, não pense que qualquer coisa serve. Não, eles são extremamente exigentes, eles só aceitam aquilo que realmente faz sentido para eles. Então tem que ser algo muito bem feito. É claro que a ilustração, os livros ilustrados, eles desempenham um grande fator, né, nessa contação de histórias, mas o texto tem que funcionar, porque senão a criança se sente perdida e ela perde justamente o interesse e larga o livro do lado e não quer mais. Esse é chato, né? Uma outra crença que existe é que os livros ilustrados, que tem muito mais ilustração do que texto, também são mais fáceis. Mesma coisa, não tem nada de fácil, tá? Pelo contrário, quanto menos texto, mais esse texto tem que ser conciso, preciso, ele tem que ser essa narrativa visual que é feita através das ilustrações, o texto tem que complementar. Você imagina, a imagem diz uma coisa e o texto encaminha para uma coisa completamente diferente. Então não pode, né? Tem que funcionar muito bem esse casamento entre imagem e palavras. Mais uma vez, o público percebe, o público infantil vai saber se isso dá certo, se não dá. E um outro ponto muito, muito, muito complicado, tá? Histórias infantis devem ensinar lições de moral? O que você acha? A gente tem que colocar lá no finalzinho, olha, a lição para hoje é essa. Como fazia o He-Man, vocês lembram? No final do desenho o He-Man falava, então amiguinhos, hoje aprendemos que não devemos maltratar os animais. Lembra disso? Pois é. Não deve, tá? Não deve nem maltratar os animais e nem colocar lição de moral na história. Então esse é um fator que eu tenho orientado muitos autores que me mandam texto. Porque é muito natural, de certa forma, nós como adultos, querermos dizer, olha criança, então você precisa agir desta forma, porque esse é o certo, e então dá aquela lição de moral, aquela pregação do que ela deve e o que não deve fazer. Gente, a criança já ouve tanto tem que fazer, deve fazer, precisa fazer na escola, em casa, que o livro não tem que ser mais um elemento de dizer o que ela tem que fazer. Claro, o livro pode e deve abordar temas que são importantes para a formação da criança. Abordar temas. E como é que se aborda um tema sem dar uma lição de moral? Você coloca esse tema dentro da narrativa, na ação, na conversa dos personagens, em tudo que acontece dentro da história, do começo ao fim, esse tema está ali dentro, está sendo tratado. Ele não precisa dizer lá no final, olha, então cuidado, você tem que aprender isso, senão não vai acontecer aquilo, tá? Não. Tudo que você tem para ensinar tem que estar na narrativa. E a narrativa, lembra o primeiro ponto lá? Por isso que é difícil. Por isso que às vezes é mais difícil do que fazer para um adulto. Porque você tem que cuidar não somente com a linguagem, mas também a dose que você vai colocar para essa criança absorver isso e conseguir trabalhar isso, tá? Então é muito importante como você coloca isso e a quantidade de informações e o peso que você vai dar para essa informação. Mas, regra geral, não faça lição de moral, não dê lição de moral, não fica bom, tá? E o livro tem que ser divertido, né? Lembre-se disso. Tem que ser divertido. Se começar com norma e regra, isso e aquilo, mais uma vez, é mais um livro jogado no canto lá que ela não vai ler. Uma outra questão, a história que você contava para os seus filhos é boa para publicar, para escrever um livro e publicar? Eu respondo que nem sempre. Muitas vezes os filhos, né? Eu tenho filhos, eu sei como é, eles acostumam com a nossa história, por quê? Porque é você que está contando, você que inventou, olha, inventei uma história para você. Eles gostam, né? Por causa disso ou daquilo. Mas não quer dizer que essa história esteja pronta para publicar deste jeito, tá? Já peguei casos assim, já ajudei os autores a melhorar as histórias, ficaram histórias fantásticas porque elas já tinham sido bastante contadas, quer dizer, muita coisa já estava resolvida.
mas precisa ter aqueles elementos de uma história, de uma narrativa. Às vezes precisa fortalecer o personagem, precisa dar uma finalização melhor, precisa explorar coisas que o autor não tinha se tocado. Então não basta pegar essa história simplesmente e publicar, tá? É preciso fazer um trabalho em cima e verificar se ela está em condições de ser levada adiante, de ser publicada, né? E o que precisa ser feito, tá? Mas então toma um pouquinho de cuidado, né? Não que não possa, não deva, mas toma um pouco de cuidado e peça ajuda profissional para retrabalhar essa história e deixá-la perfeita. Uma outra questão, e esses dias uma pessoa que assistiu um vídeo meu também comentou isso, ela queria saber sobre a faixa etária. Então esse é um ponto bastante delicado. O mesmo livro que você faz para uma criança de 0 a 2 anos, não é o mesmo livro que você faz para uma criança de 8 anos, né? A linguagem é muito diferente, ela muda muito rápido. Então em pouco tempo a criança vai de um estágio ao outro. Então, o autor tem que estar sabendo muito bem para qual faixa etária ele está produzindo o seu texto. Então, assim, fiz uma relação aqui para comentar com vocês. Então, a primeira fase é do 0 aos 3 anos, tá? Então, são os primeiros livros da criança, eles vêm em formatos e tamanhos diversos, geralmente com poucas palavras ou nenhuma, às vezes somente ilustrações. Geralmente um artista produz isso para ficar muito bonito, muito colorido, geralmente com cores primárias, né? É uma cor mais forte que atrai o olhar da criança, que puxa, né? Os tamanhos são grandes também. Então essa é uma linguagem do 0 aos 3 anos, que é bastante visual e é o primeiro contato com a criança. Então geralmente eu quando meu filho menor era bebê, eu comprei um livro lindo, maravilhoso, de folha fina, ele pegou e rasgou na primeira, né? Então, de preferência, esses livros para a primeira infância, para 0 a 3 anos, eles têm que ter uma folha, um papel cartão mais grosso, né? É uma coisa mais forte, que a criança não rasga na primeira, porque ela acha bonita, ela pega, e quando ela pega, ela rasga. Então, para não destruir o livro, geralmente se faz num papel mais grosso, geralmente folhas de cartão coladas, né, para ficar aquela folha bem forte, bem grossa e não quebrar na primeira pegada. Aí na sequência você tem livros para 4 a 7 anos, que são aqueles que estão começando a ler as primeiras palavras. Então geralmente são fontes grandes, né, com palavras muito fáceis de identificar, porque ele está aprendendo a ler. Então é uma fase bastante importante. Também vem em formatos grandes, né? As estruturas das frases são bem simples, bem diretas, né? Não tem nada que leve para que a criança tenha que pensar uma coisa diferente do que está ali, né? Geralmente é muito direto tudo. E as imagens fornecem pistas também do que está sendo contado na história. Então, idade de 4 a 7 anos. Aí na sequência você tem os livros já de 8 a 12 anos, então esse já tem muito mais texto, esse já tem basicamente uma estrutura que tem que ter num livro adulto. O que vai diferenciar é que os personagens são da idade deles, as tramas, o que eles têm que fazer, resolver, os conflitos, geralmente são motivados por aventura, por mistério, coisas que eles têm que descobrir e assim por diante. Então isso é bastante atrativo nessa fase, porque ele se sente, né, o livro consegue chamar a atenção deles de uma forma muito forte e pega aquele livro, é difícil largar. E aí a faixa seguinte já não é mais infantil, mas já é adolescente, que vai dos 13 aos 18 anos, tá? A gente não vai comentar muito aqui, mas existe, também precisa ser pensada, porque aí entra a fase de adolescência e os conflitos, as questões também podem ser abordadas na literatura. E aqui vem um último conselho, que é talvez um dos mais importantes. O quanto de literatura infantil você lê? Você tem lido algum livro de literatura infantil nos últimos tempos? Ah tá, eu leio para os meus filhos, ok. Mas e quem não tem filhos, né? E quer escrever literatura infantil? Então você precisa ler e entender esse tipo de literatura. A leitura é essencial. Você não vai conseguir escrever alguma coisa que você não conhece
e que você não conhece gêneros, né, os subgêneros que estão dentro desta literatura. Então a minha sugestão é: pegue diferentes estilos de escrita, encontre qual que é o estilo que você gostou. Esse aqui é mais atrativo que aquele, eu gosto desses livros assim. Então, selecione vários tipos de livros infantis, com diferentes estilos, diferentes abordagens, e comece a selecionar aquilo que você gosta mais. Provavelmente você vai encontrar uma forma de escrever, um estilo parecido com um daqueles que você realmente acha interessante. Outra coisa, como é que são as abordagens que estão sendo feitas aos livros infantis hoje em dia, os livros, né, que a gente tem atuais? Você pode comparar, por exemplo, como era com livros mais antigos, de décadas atrás, ou da sua infância mesmo. Então compare, veja qual foi a evolução, como os livros estão sendo, as abordagens dos livros para as crianças estão sendo feitas hoje. Eu tenho que falar para vocês que eu andei pegando alguns livros algum tempo atrás que eram simplesmente horríveis, muito mal feitos. Não estou falando da questão estética, a estética era linda, muito bem feita, muito bem ilustrada. Mas as histórias, olha, muito ruins, elas não levavam a lugar algum, parecia meio sem pé nem cabeça. Então assim, era uma coisa, como é que se conta isso para uma criança, né? Como que ela lê? Me dava a impressão que esse texto não foi experimentado com o seu público-alvo, que é a criança. Então, se você já tem um texto escrito, dê para algumas crianças lerem, pergunte o que elas acham. Elas são muito sinceras, como eu disse. Então, teste esse conteúdo. Não adianta investir em ilustrações lindas, em edições maravilhosas, se o texto não funciona. Isso tenho dito aqui exaustivamente. O que tem que ter é texto. Temos que começar com um bom texto. A partir daí a gente consegue fazer o resto de uma forma, pode virar uma obra-prima. Bom, gente, existe muito assunto sobre literatura infantil para ser comentado. Essa aqui é uma primeira pincelada, a gente tem muita coisa para falar. Então, se você quer saber mais, comenta aqui embaixo, fala assim: olha, Sandro, fala sobre isso, eu também quero saber sobre isso, sobre aquilo da literatura infantil. Tem muito assunto, tá? Então, eu vou direcionar os próximos vídeos sobre literatura infantil para assuntos subsequentes e espero a sua participação. Se você ainda não me segue, clica aqui embaixo, ativa o sininho, participa dos nossos grupos. Aqui abaixo do vídeo você tem uma relação de grupos que você pode participar. Você tem o nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, que serve também para livro infantil, porque você vai aprender a estrutura. A partir disso você pode escrever qualquer coisa. E é muito bom porque tem uma comunidade que participa junto com você para te auxiliar, para te dar aquela força, né, que precisa, porque a gente acaba às vezes desanimando um pouco, tá? Então, gente, muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo e pensem bastante sobre essa literatura infantil, leiam bastante, a gente se vê em outro momento. Um grande abraço e até mais!